Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Valquíria Melnick e você. É um prazer, viu, receber você aqui comigo mais uma vez. O programa de hoje está imperdível, se prepara aí. Você vai saber as causas da calvície, como prevenir a queda dos cabelos e quais os tratamentos disponíveis no mercado. É o seu problema? Então aguarda. E se você se sente incomodado com o seu nariz, está pensando em fazer uma rinoplastia, eu entrevistei um especialista aqui de Curitiba que conta tudo o que você precisa saber para passar por essa cirurgia. E saiba também na edição de hoje sobre a Feira Internacional da Mandioca, a maior feira internacional de agronegócios que acontece aqui no Paraná, na cidade de Paranavaí. Os detalhes já já. O programa Valquíria Melnick e você começa agora. Você tem sentido que seu cabelo tem caído muito? A calvície ou a alopécia androgenética é um dos principais tipos de alopécia, distúrbio que pode ser definido como a perda de cabelos. Quanto mais cedo o tratamento, mais rápida é a recuperação dos fios, hein? Olha o que diz uma especialista. E quem está comigo hoje é a doutora Aline Ventura, ela é dermatologista e ela vai falar sobre alopécia androgenética, a famosa calvície. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pela companhia. Obrigada a você, Val. Um prazer estar aqui com você. Todo nosso. Agora, olha só, o que seria essa alopécia androgenética, a famosa calvície, e se homens e mulheres também sofrem com esse problema? Sim, Val, a alopécia androgenética a gente conhece mais como o nome de calvície, que geralmente quando a gente pensa em calvície, pensa em homem calvo já. Mas na verdade ela pode atingir tanto homens quanto mulheres, é a principal causa de queda de cabelo. E ela é caracterizada por um afinamento nos fios de cabelo, que cada vez vão ficando mais ralinhos, mais miniaturizados, que a gente chama. E nos homens e mulheres ela se manifesta de formas diferentes. Então nos homens a gente vê muito o cabelo ficando mais ralo, aquelas entradas na lateral, enquanto que nas mulheres os fios vão ficando mais finos, principalmente nessa região do centro do couro cabeludo. Mas as duas, né, tanto em homens quanto mulheres, ela é a calvície mesmo. Sim, e no caso, seria genética a causa desta calvície, tanto em homens quanto em mulheres? É genética e tem outras causas além das genéticas também? A calvície ela se manifesta em pessoas que têm uma alteração, uma propensão genética à ação hormonal ali no folículo, né, dos nossos cabelos. Quando a gente fala em alopécia, significa que é uma perda de cabelo ou uma rarefação. Então existem vários tipos de alopécia, como por exemplo uma alopécia pós-Covid, né? Pessoas que perdem o cabelo pós-Covid, geralmente é um eflúvio telógeno, é um tipo de alopécia, assim como a alopécia androgenética. Então muitas vezes as pessoas sofrem com queda de cabelo e podem achar que tudo faz parte de um problema só, mas existem causas diferentes. No caso da alopécia androgenética, que é a calvície, a causa realmente é da genética, né, ali da pessoa que tem uma propensão genética a desenvolver, e alguns fatores acabam que podem, assim, piorar, por exemplo... Cirurgias, por exemplo? Sim, por exemplo, qualquer fator que cause algum estresse para o nosso corpo, uma cirurgia, uma doença... algum fator assim que mude muito a nossa rotina, que interfira, o nosso corpo pode acabar sofrendo o que a gente chama de eflúvio telógeno, que é uma perda maior de cabelos que vão entrar nessa fase telógena, nessa fase de queda. Então, às vezes acontece da pessoa já ter uma genética, já ter uma alopécia androgenética muito inicial, que às vezes não é nem perceptível, e tem algum fator que agrava no meio do caminho, como fez uma cirurgia, né, teve algum problema estressor maior, o cabelo cai mais, daí sim a pessoa percebe que tem alguma coisa. Entendi, mas aí no caso, quando a pessoa não tem a causa genética e passou por algum fator estressante, nesse caso a pessoa não vai acabar perdendo todo o cabelo, isso é reversível naturalmente ou não? Sim, são coisas diferentes. Quando a gente tem algum fator estressor, né, como você mesma comentou de cirurgia, a pessoa pode ter uma queda maior, um eflúvio telógeno que a gente chama, e depois os cabelos voltam para o seu crescimento normal.
Agora, uma pessoa que já tem uma genética, já tem uma alopecia androgenética, já tem aquela miniaturização, os fiozinhos ficando mais ralinhos, ela vai perceber isso mais quando ela tiver uma queda mais aguda, né? Então, são coisas diferentes, mas vão se manifestar ali como queda de cabelo. Sim, doutora, e qual seria a dica, assim, para procurar o médico? O que a gente tem que ficar atento, assim, quem sofre com quedas? Quem sofre com quedas. Então, assim, acho que muito importante é a gente fazer um diagnóstico correto, saber qual que é a causa de queda, né? Não é alopecia é um nome genérico que a gente fala para quando tem uma queda ou o cabelo tá mais ralo. A gente tem que saber qual que é a causa para poder fazer o melhor tratamento, né? E dependendo, por exemplo, na calvície, na alopecia androgenética, quanto antes a gente começa os tratamentos, melhores são os resultados. Certeza. E quais são os tratamentos hoje que a gente tem, né? A evolução tá tão grande, o que nós temos? Sim, a gente tem uma gama de tratamentos, medicações tópicas de aplicar no couro cabeludo, como o minoxidil, medicações via oral, como o próprio minoxidil também, finasterida, dutasterida, e além disso a gente também tem procedimentos, a gente pode fazer a microinfusão de medicamentos no couro cabeludo, que é o chamado MMP, a gente pode fazer lasers para estimularem o crescimento dos cabelos, como o Fotona. Então tem uma gama de tratamentos. O Fotona a gente sabe que é a Ferrari dos lasers, então eu acredito que deve fazer bastante diferença. Como seria um tratamento com Fotona, no caso? Um tratamento com laser, ele vai estimular aqueles folículozinhos ali que estão miniaturizados, que estão mais dormentes, como se fosse para acordá-los, digamos assim. Ele faz um aumento de microcirculação, aumento dos vasinhos, né, locais ali para nutrirem o couro cabeludo e com isso aumentar a fase de crescimento dos cabelos, tá? Então o objetivo assim é deixar o fiozinho mais grosso e aumentar essa fase de crescimento. O laser em si, ele é indolor, tá? Ele é um tratamento rápido, ele é indolor também, então ele é super tranquilo de ser realizado. A gente costuma indicar as sessões, assim, varia na verdade de um caso, né, de acordo com a gravidade do caso de cada pessoa, a quantidade de sessões, o intervalo ali varia entre 15 a 30 dias entre uma sessão e outra. Mas em média, normalmente, assim, casos que são realmente mais simples, até o mais grave, digamos assim, em média precisa de mais ou menos quanto? No mínimo, então, vamos dizer no mínimo para os mais simples. A gente pensa no mínimo ali em 4 sessões que a gente vai individualizar. Vai poder fazer, por exemplo, em alguns pacientes a gente vai usar só o laser, em outros a gente vai colocar a microinfusão de medicamentos, o MMP. Então, de acordo com o grau da calvície, com as características, né, que a gente consegue examinar ali na pessoa com a evolução, a gente vai individualizando os tratamentos. Certo, e não tem tempo de recuperação, não tem nenhum tipo de limitação quando sai depois da aplicação do laser, vida normal, pode seguir normal. Com as atividades diárias. Sim, é vida normal, você sai como se não tivesse feito nada, assim, tá? Pode seguir a rotina. Maravilha, e é indicado tanto para homens quanto mulheres e não há restrição. Tanto homens quanto mulheres podem realizar, é um tratamento assim muito seguro e sem grandes contraindicações. Eu imagino que tanto o Fotona quanto o MMP, né, que você falou, devam ser procedimentos que requeram conhecimento, né, doutora? Tem que cuidar só para fazer com um profissional especializado, no caso. É muito importante que a gente faça um diagnóstico correto e faça um tratamento com um profissional, né, especializado. Então, o médico dermatologista com certeza vai poder ajudar e vai poder direcionar esse tratamento. Maravilha. Doutora, muito obrigada pelas dicas aqui. Espero vê-la em outras entrevistas, né? Obrigada, Val. Eu que agradeço. Até a próxima. A cidade de Paranavaí recebe a 3ª edição da FIMAN, a Feira Internacional da Mandioca. Gente, é a maior feira internacional de agronegócios e você não pode deixar de visitar, hein? A última edição movimentou mais de 180 milhões em vendas, em acordos e parcerias também, com inovações industriais impulsionadas pela mandioca. Garanta o seu networking também com conexões nacionais e internacionais. É a oportunidade de você fazer excelentes negócios e conhecer futuros parceiros no setor da mandiocultura.
A feira é gratuita, hein? E durante 3 dias você terá a oportunidade de assistir palestras, participar de workshops, fazer visitas técnicas, tem dia de campo. E olha só, a feira acontece nos dias 21, 22 e 23 de novembro no Parque de Exposições de Paranavaí. A gente se vê lá, hein? O Brasil orgulhosamente apresenta a 3ª edição da Feira Internacional da Mandioca. Nesta edição, empresas líderes no segmento estarão presentes, exibindo os últimos avanços em produtos e tecnologias. Venha fazer parte do maior evento da mandiocultura do mundo, de 21 a 23 de novembro, no Parque Internacional de Exposições, em Paranavaí. FIMAN 2023. Negócio raiz, potência mundial. E agora você vai ver uma entrevista muito bacana que eu fiz com o Dr. Carlos Maeda sobre rinoplastia. Ele falou sobre indicações, como que é a recuperação, tipos de cirurgias existentes, cicatrização e muito mais, hein? Olha só. Hoje o nosso assunto aqui é rinoplastia. Você vai ficar sabendo sobre o pós-operatório, recuperação, indicações, os tipos de cirurgia também. E é por isso que eu convidei o otorrinolaringologista, o Dr. Carlos Maeda. Seja muito bem-vindo. Obrigado, legal. Obrigado pelo convite, né? É um prazer. Legal, vamos esclarecer ao pessoal algumas dúvidas que o pessoal tem. Não, sem dúvida. Espero ser um pouco útil para vocês. Vai ser muito útil, né, pessoal? Bom, vamos começar falando sobre as indicações. As indicações da rinoplastia hoje, quais são, doutor? Então, rinoplastia é uma cirurgia que o paciente, na verdade, te procura para solucionar alguma parte estética que esteja insatisfeito. Basicamente seria isso, né? Mas a rinoplastia é muito importante, a gente sempre salienta que a parte funcional do nariz a gente sempre tem que tratar junto, na verdade, né? Fundamental, né? Então são várias indicações, né? Às vezes o paciente está insatisfeito com o ossinho, né? Ou com a ponta do nariz, que não tem um formato legal. Então, assim, depende da queixa, mas basicamente que o paciente tenha de insatisfação estética, né? Basicamente é isso. Sim, né? É o que mais comumente procuram vocês, então. Exatamente. Os profissionais da área, né? Bom, e é claro, a parte funcional é importantíssima, até você como otorrinolaringologista, né? Normalmente tem aquelas questões de desvios de septo, já são resolvidas ali também. Exatamente, porque hoje, na verdade, a técnica que mais, assim, tem sido feita é estruturar o nariz com cartilagens. E essas cartilagens justamente são locais do corpo onde a gente pode colocar, introduzir no nariz para realmente fazer a forma. Bom, né? hoje falam que temos aquela cirurgia aberta e fechada, não é, doutor? Isso, exatamente. Quais as diferenças entre elas e essa cirurgia estruturada também, como é que funciona? A técnica fechada, na verdade, é uma técnica que você não tem incisões externas para poder modificar a forma do nariz. Né? Assim, a vantagem, existem as suas indicações, né, realmente de você poder fazer uma cirurgia sem cicatriz ou com cicatriz, mas hoje o que se tem mais feito é a cirurgia aberta, porque você tem como olhar as estruturas de dentro do nariz para poder modificar de uma forma mais segura e mais estruturada, né? E a estruturação, na verdade, do nariz com cartilagens pode ser feita pelo septo nasal, orelha e costela, até cirurgia com enxerto costal. Né? E aí depende de cada caso, então. Depende de cada caso. Algumas pessoas que já fizeram, né, uma cirurgia então terciária, secundária, às vezes não conseguem mais aproveitar o septo, daí é necessário ir para outros materiais. Geralmente a gente costuma usar a cartilagem do septo nasal, né, para poder fazer a cirurgia primária, que a gente chama, que é a pessoa que vai operar pela primeira vez. Quando é secundária, geralmente é tirado de cartilagem de orelha ou mais comumente de cartilagem de costela mesmo, né, que precisa de enxertos, na verdade. Né? Então é dessa maneira que se faz a estruturação do nariz. E a recuperação, por exemplo, vai fazer uma cirurgia que tenha que retirar um pedaço da costela, como que é isso? O tempo de recuperação, conta pra gente. Cirurgia de costela, basicamente, a recuperação é um pouquinho, assim, eu diria mais dolorosa para o paciente, porque a incisão da costela, apesar de ser uma incisão pequena, é feito embaixo do sulco inframamário, não aparece cicatriz, é muito pequena, mas é uma recuperação que tem um pouquinho de dor, né? Em relação à parte nasal, ele não muda nada. Mesmo como primária, secundária, ele tem assim uma recuperação similar, é parecido. Né? Sim. Obviamente com cuidados melhores em relação à cicatrização, tal, mas é parecido, não é uma
nada muito diferente. Quais são os principais cuidados, assim, quando você faz uma cirurgia, uma rinoplastia, doutor, aquela primeira semana, os 10 primeiros dias parecem ser fundamentais na recuperação. Quais são essas atitudes que o paciente tem que ter para garantir uma boa cicatrização, Exatamente. uma excelente recuperação? Eu sempre explico que assim, o pós-operatório de rinoplastia é tão importante ou mais do que a própria cirurgia. Que você precisa cuidar muito com a parte intranasal, né? A gente hoje utiliza soluções fisiológicas de soro, né, para irrigar, melhorar assim, umidificar o nariz e lavar, né? Hidratação nasal, a parte relacionada com a cicatriz é muito importante. Não tomar sol, basicamente, é muito importante. E atividade física que você tem um período que você não pode fazer. De jeito nenhum, o senhor começa a sangrar. Exatamente, tem risco de ter sangramento. E esse sangramento, ele pode ter um sangramento na ponta do nariz, principalmente, e modificar a forma da cirurgia que foi feita. Além do risco de ter infecção, né? Então, o risco é muito pequeno, mas a gente sempre utiliza antibióticos no pós-operatório para evitar que isso, né, tenha um índice muito menor, né, de ter infecção. Basicamente, o que tem que cuidar bastante realmente é o repouso, né, evitar de tomar sol, né, e não fazer atividade física. A gente costuma, geralmente, em torno de um mês e meio, a pessoa tem que ficar reservada para cuidar do nariz. Nos primeiros dias tem que dormir com a cabeça mais alta, tem aquela coisa de deixar a cabeça mais alta, usar gelo para não ficar roxo? Exatamente, a gente cuida, hoje a gente tem feito, além do gelo, que é feito durante a primeira semana, a gente costuma fazer drenagens faciais, né, para poder diminuir o edema da face, principalmente das regiões nos olhos, né, então hoje existem várias técnicas relacionadas com drenagem, inclusive a utilização de taping, que é como se fossem umas fitas que coloca na face para diminuir o edema no pós-operatório, e isso ajuda bastante. Porque cada pessoa responde de uma forma diferente também, né? Tem aquelas pessoas que não incham nada, mas tem aquelas que ficam um mês inchadas e roxas também, não é? Eu sempre digo que rinoplastia é uma cirurgia que você tem que ter paciência, porque é uma cirurgia que o resultado final geralmente é acima de 6 meses, e tem alguns pacientes que até 2 anos, assim, para ter um resultado estético, né, final, que a gente diria, né? Sim, até porque normalmente você acha que uma semana depois, um mês depois, já está pronto, e não é assim, então... Exatamente. Mas demora bastante, hein? Demora. 1 ano e meio, 2 para desinchar, mas todo mundo é assim, doutor, ou depende da pessoa? Isso depende da pessoa, mas a maioria absoluta é realmente acima de 6 meses, né? Porque o nariz ele vai modificando a forma ao decorrer da cicatrização, né? Então isso, com o passar dos meses, ele acaba diminuindo o edema, e esse edema salienta a cirurgia que foi realizada. Sim, né? sim. Pós-operatório imediato é interessante porque ele tem um resultado bonito já. A gente até tira fotos assim para o paciente ver como é que ficou. Claro. E isso acaba, doutor, está bem legal o nariz. E no pós-operatório acaba inchando um pouco mais. Aí realmente, que é o primeiro dia da cirurgia, não tem muito edema. Então é o resultado próximo do que vai ficar. Isso, dá para ter uma noção, pelo menos, né? Então, tem que ser rápido na hora da cirurgia, já tirar uma foto. Então. Tirar uma foto para realmente aquele resultado final, depois de 6 meses a 1 ano, fica parecido com o resultado do pós-operatório imediato. Sim. E doutor, como que é a cicatriz? A gente não consegue observar muito as cicatrizes, pelo menos olhando as pessoas. É difícil por cicatriz você determinar se ela fez ou não. Como que é a cicatriz? Por que fica tão discreta? Exatamente, porque assim, a técnica, a gente fala técnica aberta, ela faz uma incisão, geralmente nessa região chama columela, uma região que fica aqui na frente do nariz. E essa é uma região que realmente a cicatrização ela é bem sutil. Então as pessoas não percebem, né? Depois, mais ou menos em torno de uns 6 meses, a cicatriz já está com um aspecto bonito. Então fica imperceptível. Né? E a asa também, quando a pessoa diminui as laterais, também não se percebe? Exatamente, não percebe, porque a distância da asa nasal, às vezes você tem que diminuir ou reduzir ou mudar de posicionamento, depende da queixa que o paciente tem. E essa cicatriz fica no sulco, né? Que fica bem... junto do sulco nasal ali não aparece também. Por isso que hoje em dia as técnicas tendem a ser mais para cirurgia aberta, porque a cicatriz ela fica tão sutil, discreta, né? Que não compensa, diria assim, você fazer uma cirurgia fechada e estruturada de uma maneira assim, que não fica legal. Eu diria que é uma cirurgia no escuro.
fazer uma cirurgia com a técnica fechada, não é? Porque o cirurgião não está enxergando. Claro, ele tem todo o conhecimento, ele sabe onde está. Porém, você estar olhando todos os vasos, todos os tecidos, é muito mais seguro, não é? Eu particularmente, eu prefiro fazer aberto. Mas tem alguns colegas que eles têm assim, uma certa, né, técnica que consegue fazer por fechado, né? Sim. Mas isso é uma discussão assim no meio da rinoplastia que é bem interessante, né? Tem pessoas que defendem a técnica fechada, que não está errado. Que é mais conservadora, talvez. Tem algumas limitações, né? E a técnica aberta realmente que o pessoal tem assim, optado por fazer mais. Uma técnica que realmente eu particularmente acho que é melhor. Que está evoluindo muito, né, também, já como Exatamente. você disse, a própria cicatriz e recuperação, aí às vezes não vale a pena fazer no escuro. Exatamente. Mas tem quem prefira ainda, né? Exatamente. E a anestesia? A anestesia é geral? É anestesia com sedação? Como é? Existem algumas escolas que tendem a fazer por anestesia local com sedação, e tem umas escolas que falam que a anestesia geral é melhor, né? Então isso também é outra discussão, né? Eu particularmente, eu prefiro fazer com anestesia geral, porque hoje a técnica de medições que a gente costuma fazer no intraoperatório, ela é melhor para você ter uma acurácia melhor na cirurgia. Então é basicamente por isso. Em relação ao conforto, né, muita gente diz assim, doutor, mas a anestesia local com sedação não é mais segura? A segurança, na verdade, ela depende muito da técnica anestésica, né? Tem técnicas de sedação que a cirurgia não corre legal, né? Porque o paciente se movimenta, às vezes sente dor. Então, assim, a equipe que faz a anestesia local e sedação tem que estar muito bem preparada. Sem dúvida, né? Importantíssimo. E a anestesia geral ela tem mais segurança em relação à via aérea. Então, por isso que a tendência também hoje é a maioria das pessoas, dos cirurgiões optarem por fazer anestesia geral. É mais seguro. E é rápida a cirurgia? Quantas horas leva para fazer uma cirurgia, digamos assim, aberta, né? Vamos colocar assim, uma aberta que precise de cartilagem. Então, geralmente depende de cirurgião para cirurgião. Mas em torno mais ou menos de 3 até 6 horas. Tem colegas que demora um pouco mais ou menos, mas isso, o mais importante na verdade, né, é você entregar um resultado legal para o paciente e funcional, né? Mas seguro, de qualquer forma, durando 2 horas ou 6, né, tudo vai depender, lógico, da habilidade do cirurgião, da experiência do cirurgião e, claro, né, como é que está a saúde do paciente. Exatamente, depende muito realmente do tipo de alteração que o paciente às vezes tem. Às vezes o paciente tem um nariz mais difícil de fazer, demora um pouco mais, então isso depende realmente da alteração que o paciente tenha também no nariz, de modificação. Quanto tempo de hospitalização? Leva alta no mesmo dia seguinte, como que é? Os pacientes, geralmente, no nosso caso da equipe lá, a gente dá alta no mesmo dia. O paciente fica algumas horas em observação e daí vai para casa. Ótimo. No mesmo dia. Alguns colegas deixam no dia seguinte para dar alta, mas isso depende muito de logística hospitalar, enfim, isso é variado. Não usa mais tampão? Agora são curativos? Como que é? Então, hoje não se usa mais tampão, né? A tendência da maioria absoluta dos cirurgiões é não colocar mais tampão, que para o conforto do paciente é melhor. Né? Alguns casos tem que colocar chama splint nasal, que na verdade ele serve para evitar que ocorra hematoma de septo, que é uma alteração que ocorre tecnicamente, né? As pessoas não tem muito, assim, o leigo não vai saber entender muito bem, mas né, às vezes colocam um splint nasal para evitar que tenha esse acúmulo de sangue no septo. Tipo uma plaquinha de silicone? É uma placa de silicone, exatamente. E depois tira depois de uma semana, ou tem gente que tira um pouquinho menos, 3 dias tira também. Então mas não é desconfortável como o tampão nasal. Sim. Então, o tampão nasal realmente é bem complicado. E usa-se ainda aquela gesso, essas coisas, quando tem que fazer alguma coisa na parte exatamente. superior aqui do nariz? Na verdade, a gente utiliza ainda? Exatamente. A gente acaba utilizando, tem gente que usa gesso ou aquelas placas chamadas Aquaplast, que é como se fosse uma termomoldável, né? Você consegue moldar aquela plaquinha de acordo com a anatomia do próprio nariz do paciente. Mas com o mesmo efeito de um gesso, então. O mesmo efeito do gesso. Ele tem, na verdade, o mais importante das plaquinhas é evitar realmente que o osso nasal ele se desloque e faça muito edema, muito inchaço.
né? Porque daí ele contém o edema. Tanto que o curativo, a gente diz que é sempre importante o cirurgião fazer muito bem o curativo, para evitar que o edema seja muito intenso no pós-operatório e possa eventualmente atrapalhar o resultado. Então, e os é profissionais indicados para cirurgia de rinoplastia, doutor? Então, hoje, quem assim, está habilitado para fazer cirurgia plástica de nariz, rinoplastia, o otorrinolaringologista ou cirurgião plástico. São cirurgiões que realmente têm uma habilidade e um conhecimento técnico justamente para poder realmente fazer a cirurgia. Rinoplastia é uma cirurgia extremamente difícil, né? Se for conversar com colegas médicos e cirurgiões, todos são basicamente unânimes em dizer que rinoplastia das cirurgias plásticas tende a ser as das mais difíceis. Por isso que realmente ele tem que ter uma formação muito bem feita, né, para poder fazer a cirurgia, né, basicamente. Sim, e não se brinca, né? Não se brinca. Eu acho que com o nariz não se brinca. Eu acho que é a peça fundamental. Exatamente. Ali, é a característica mais forte das pessoas, né, que está no meio do seu rosto. Eu acho que não dá para arriscar em qualquer mão. Rinoplastia é uma cirurgia difícil para todos os cirurgiões, né? Para mim, para qualquer pessoa realmente que esteja habilitada a fazer. Sim. A gente realmente tem que dar uma importância assim, para essa característica, né? Sim. Bom, agora a gente já aprendeu tudo, né, sobre rinoplastia. Bom, fizemos aqui um resumo, pelo menos, né, para dar um norte para quem, de repente, tenha interesse em fazer rinoplastia. Legal. Né? Muito obrigada, Dr. Carlos Maeda. Legal. A gente aprendeu bastante com você aqui. Eu que agradeço. Espero ter sido útil para vocês. Foi muito Legal. útil. E volte outras vezes se quiser falar sobre outros assuntos também. Tá muito bom? Obrigado aí pelo convite. Imagina, é um prazer. Que aula sobre rinoplastia que o Dr. Maeda nos deu, hein? O programa de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer demais a sua companhia e também pelas suas mensagens nas redes sociais. Me siga, aliás, se você ainda não faz nas redes sociais, mande suas sugestões de pautas. Eu vou ficar muito feliz de colocar aqui uma matéria que seria uma sugestão sua e é algo que você gostaria de assistir, né? Então fica com Deus, um beijo aí no seu coração e até o próximo programa. Beijo, tchau, tchau! O Brasil orgulhosamente apresenta a terceira edição da Feira Internacional da Mandioca. Nesta edição, empresas líderes no segmento estarão presentes, exibindo os últimos avanços em produtos e tecnologias. Venha fazer parte do maior evento da mandiocultura do mundo, de 21 a 23 de novembro, no Parque Internacional de Exposições, em Paranavaí. FIMAN 2023. Negócio raiz, potência mundial.